Olá, olá, joia de Cristo, povo de Deus querido e lindo. Sempre um prazer estarmos juntos. Nós estamos aqui com a nossa turma presencialmente. Eu também considero que quem está no sofá é presencial também. Tem uma certa distância virtual, mas também está presente com o coração, com o corpo, que é mais importante. Agora, você que nos assiste está vendo isso, o nosso programa, um pouquinho depois dele ter acontecido ao vivo, por uma questão aqui do nosso equipamento. Tivemos ali algum problema, eu não sei descrever para você, porque eu sou um zero à esquerda em tudo que diz respeito à tecnologia. Lá na minha casa eu tenho que chamar os universitários para me ajudarem em qualquer situação que nem precisa ser tão complicada. Aqui é complicada mesmo e o Maneco já está buscando resolver. Então, assim que terminarmos a nossa programação aqui ao vivo e a cores, colocaremos no YouTube para que todos possam acompanhar também. Temos falado sobre ponha ordem no seu mundo interior. Se você faz parte daquele grupo que não gosta de ver bagunça, né? E as coisas fora do lugar, dá aquela gastura, né? Dá aquela coisa ruim, uns mais, outros menos, mas em geral, a gente não gosta muito de ambientes muito bagunçados. É certo que há lugar para exceções, né? Em determinadas épocas e momentos, enfim, pode até ter um pouco de bagunça, mas a ideia é depois que ela se organize. Mas interiormente não é diferente, eu diria que é até mais complicado. Porque quando internamente as coisas não estão no lugar, a nossa vida fica desgovernada. Estava vindo agora lá de Atibaia e tinha um carro na minha lateral, ou a pessoa estava bêbada, ou estava os vidros eram escuros, eu não sei o que estava acontecendo, ou estava tendo algum tipo de discussão lá dentro do carro. Eu sei que ele ia lá num canto, voltava, ia lá num canto, voltava, uma coisa perigosa, inclusive. É o que acontece com a nossa vida, quando lá dentro as coisas não estão em ordem, quando o nosso interior não está no lugar que deveria estar. Este autor, Gordon MacDonald, foi muito feliz, dirigido por Deus, para trazer um material, um conteúdo que vai direto nestes pontos importantes da nossa vida interior. E eu fico feliz que você se interesse por este assunto e vou estimular você depois a pegar este livro, se você ainda não tem. Hoje é tão fácil, né, gente? Pede ali pela internet, em 2, 3 dias está na sua casa, e depois lê e relê este material com, quem sabe, uma caneta marca-texto, como eu gosto de fazer, uma lapiseira, marcando, fazendo flechinhas, para que isso realmente encontre o seu coração e ajude você nesta organização interna. Primeira parte, primeiro bloco deste livro, ele falou sobre síndrome do afundamento. Às vezes acontece conosco, nós temos a impressão que o chão está sumindo. Pode ser um evento, pode ser uma fase da vida, uma circunstância, mas parece que a gente vai cair. Internamente isso acontece também, infelizmente. E é para este grupo de pessoas que reconhecem a importância de estarem firmes, pisando firmes, que o Gordon MacDonald se dirige com esse texto. Então ele divide em 5 blocos, depois dessa introdução da síndrome do afundamento, 5 blocos. Hoje nós falaremos sobre o 5º. O primeiro deles foi motivação. O que move você? Ele falou sobre 2 grupos de pessoas, os impelidos, aqueles que vão como a gente diz aqui no Brasil, no vai da valsa, né? Vão no vento, e os chamados, aqueles que ouviram uma voz celestial, dizendo, opa, vem aqui comigo. Mas também ele falou sobre o tempo, o uso do tempo. Quantas vezes o tempo se torna um inimigo nosso? E ele não foi feito para ser um algoz, ele foi feito para ser um parceiro da nossa vida. MacDonald também fala sobre sabedoria e conhecimento, como nós precisamos disso para fazer boas escolhas. Nosso último encontro, falamos sobre força espiritual. Precisamos de força e precisamos saber onde encontrá-la. E hoje, neste 5º e último bloco, nós temos 3 temas que se encaixam. Ele fala sobre oração,
fala sobre a importância do descanso e fala também, ele traz um exemplo que nós vamos falar do que é, ele fala da lição da roca. Talvez você vai pensar nessa palavra, roca, não está faltando um cedilha aí, roça, ou alguma outra coisa, ou um S, rosca, não, é roca mesmo, a gente já vai falar dela daqui a pouquinho. Então é isso, eu quero começar fazendo uma pergunta para você que tem a ver com essa sequência de reflexões aqui de hoje. E a pergunta é a seguinte: o que faz você parar? A motivação faz a gente se mover. E o que faz você parar? O que faz com que você desacelere, diz, opa, neste ambiente ou neste tempo eu vou desacelerar. O que faz? Você é daqueles que só para quando está dormindo? E geralmente essas pessoas nem quando estão dormindo, porque se você olhar o sono dela, é aquele sono agitado. A gente vê isso com os bebês, né, com as crianças pequenas, às vezes vocês vão ver em breve, corre, corre, corre durante o dia, põe na cama, parece que está correndo enquanto está dormindo também, né? Mas o que faz você desacelerar? Eu queria que você pensasse nessa pergunta hoje. Na primeira parte deste bloco final, o autor fala sobre oração. Oração. Há uma música antiga, bem antiga, eu era criança, ouvia um cantor lá que meu pai gostava, chamado Feliciano Amaral. Né? Olha, aqui a irmã já lembrou do Feliciano Amaral. Lá ele não chegava nos Estados Unidos a música dele, mas ele já era bem idosinho quando eu era criança, né? Então eu ouvia meu pai naqueles vinis ouvindo lá o Feliciano Amaral, e ele tinha uma música que cantava, claro, não é dele, chamada Jardim de Oração. Uma música, talvez um dos hits do Feliciano. Jardim de Oração. E a recomendação do autor é prepare o seu jardim interior para a oração. McDonald's está sempre voltando num ponto importante. Qual é o ponto importante dele? Que nós temos um compartimento interior. Este é o ponto-chave deste livro. Um compartimento, algo dentro de nós, não é? Que é o próprio espírito que todos nós temos. Espírito. Eu gosto de pensar no espírito, às vezes, como sendo aquele cordão umbilical que liga o bebê à mamãe. Não é? Através daquele cordão, a mamãe está comendo aqui e o bebê está recebendo lá. Não é isso? Então, também nós temos o Espírito. Lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo fala disso, que Deus, por meio do Espírito Santo, comunica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nos ajuda e nos ensina a chamar Abba, Pai. Então, nós temos um ponto de conexão. Gordon MacDonald traz algumas metáforas, algumas figuras para falar deste lugar em nós. Uma delas é jardim. E eu achei tão bacana essa figura que ele usa, porque nós temos, então, um jardim dentro de nós, mas às vezes o nosso jardim está sujo. Às vezes o nosso jardim está mal administrado, mal cuidado, mal cheiroso. Mas não deve ser assim conosco. Esse jardim deve estar em ordem. E mais do que isso, é importante nos lembrarmos que este jardim deve ser o lugar que devemos preparar para a oração. Prepará-lo num lugar para receber alguém especial, nós sabemos o que é, e geralmente nos dá muito prazer, não é? Nós, quando preparamos a casa para receber pessoas queridas, queremos que tudo esteja em ordem, né? Eu me lembro do meu filho menor, o Daniel, ele devia ter 3, 4 anos, alguma coisa assim. Um dia eu estava varrendo a casa e arrumando o sofá, e ele falou: pai, vamos receber visita? Eu falei: não, por que, filho? Porque você está arrumando a casa. Eu falei: não, mas não é só para visita que a gente arruma, não. Tem que arrumar. Mas criança tem esse tipo de pergunta que deixa a gente um pouco desconcertado às vezes, né? Mas é bom arrumar a vida, arrumar as coisas, arrumar o quartinho do bebê para a chegada daquele presente que Deus nos dá. Nós devemos preparar o nosso espírito
espírito também para termos este tempo de oração com Deus. No nosso último encontro, o Gordon MacDonald já tinha mencionado aspectos que vão nos ajudar nesta arrumação. Ele falou de alguns elementos, por exemplo, isolamento silencioso. Todos nós precisamos nos recolher silenciosamente diante de Deus. Todos nós precisamos da experiência de ouvir a voz de Deus. Ouvir. Sabia que a gente treina o ouvido? Treina o ouvido quando está aprendendo uma língua nova. Treina o ouvido para entender as crianças, porque eles falam ali, quando está começando a falar, fala uma frase com 10 palavras, você entendeu 2, né? Aí tem que chamar a mãe, porque geralmente a mãe consegue entender pelo menos umas 8, né? Então você treina o ouvido para entender. Você treina o ouvido para entender outra pessoa que está lá com dor de garganta, falando. E nós também treinamos o ouvido para ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Isso é maravilhoso e isso deve acontecer. Ele também falou do exercício da meditação. Aquele momento de degustar a palavra de Deus, de digerir a palavra de Deus. E aí ele acrescenta a este elemento, o quarto elemento, da arrumação do nosso jardim, que é a oração. Gostei tanto dessa frase, orar é recolocar a vida na perspectiva de Deus. Gente, quantas vezes a gente está tão agitado, não está? Está inquieto, está chateado, olha, ligou do banco, falou que tem que não sei o quê, falou um negócio aqui, outra coisa ali, e às vezes as coisas chegam quase que tudo junto, né? Um monte de coisa. Você diz, nossa, eu não sei nem por onde eu começo. Começa orando. Para um pouquinho, fala, vamos parar um pouquinho aqui, né? Quando tem o casal, fala, amor, vamos orar, porque a coisa está tão complicada. Às vezes nós estamos sozinhos. Certa vez uma pessoa me ligou, dizendo o seguinte, acabei de ser demitida, estava chorando do meu trabalho. Ela tinha meses para se casar, então estava contando com aquele trabalho, contando com aquele dinheiro, e eu disse para ela assim, no telefone, eu falei, você tem um banheiro perto aí? Ela disse, tenho. Falei, vá para lá, e nós vamos orar pelo telefone. Então ela foi no banheiro, se ajoelhou lá, onde deu, do jeito que deu, e nós começamos então a orar sobre aquele momento. Ela voltou para o seu, era uma empresa muito grande, uma multinacional, voltou para a sua mesa para recolher as suas coisas, e de repente um diretor da empresa passou e disse, ué, o que está acontecendo? Ela disse, não, acabei de ser desligada. Ele falou, não, imagina, vem comigo aqui, vamos lá no RH. Chegou lá no RH e disse, ela foi desligada lá do setor, recontrata, por favor, coloca em tal lugar, e ela vai então ser agora do meu setor. E aí, no novo enquadramento que ela tem, ela ganhou passou a ganhar o dobro, o valor, não só ficou naquele lugar, mas ganhou o dobro do que ia ganhar. O que é isso? O que é isso? É claro que experiências são diferentes. Nem todo mundo que passa por uma experiência tem este mesmo desfecho. Mas o que eu quero enfatizar nem é o fato dela ter sido recolocada e ter recebido um salário maior. Este não é o ponto principal. O ponto principal é o fato de que em qualquer lugar, em qualquer momento, por qualquer razão, nós podemos nos ajoelhar e podemos falar com o nosso Pai. Pai, está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Então, orar é recolocar a vida na perspectiva de Deus. MacDonald faz aqui uma pergunta muito interessante, como muita coisa nesse livro. Ele diz o seguinte, por que nós resistimos tanto a orar? Gente, se orar é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, por que a gente resiste a orar? E ele traz aqui 3 razões. Achei demais. Primeira delas, ele diz o seguinte, a adoração e a intercessão não parecem naturais ao ser humano. Gente, lá atrás, quando o vovô Adão e a vovó Eva tinham um tempo de liberdade com Deus, né? Eles tinham uma conversa natural. Eu imagino como devia ser maravilhoso, delicioso, não tinha relógio,
Mas quando o dia estava começando a escurecer, Deus vinha. E aí sentava, e aí, Adão, como foi seu dia? Então, Senhor, ó, plantei aquela mandioca lá não sei aonde, ó, Senhor, isso e aquilo outro, e tal, tal, tal. Olha, hoje a Eva fez um bolo maravilhoso. Olha, não sei o quê, tarará, tarará. E aí conversavam, como amigos. Sobre o que os amigos conversam? Sobre o que é importante. Às vezes uma coisa pequena, às vezes uma coisa grande, mas sobre o que é importante. E conversam com liberdade. Esta intimidade com Deus foi quebrada. Foi quebrada. É claro que ela pode ser retomada através de Jesus. Entretanto, nós temos uma resistência na nossa natureza que nos afasta e que precisa ser quebrada na nossa vida, né? Essa resistência. Ele diz também ainda sobre isso, sobre a questão da naturalidade que nós perdemos. Ele diz o seguinte: nós vivemos numa atmosfera muito pragmática, somos muito inclinados a fazer o tempo todo. Se você for numa livraria, talvez a seção que mais sai é qualquer coisa que diga sobre como montar um negócio, como resolver um problema do seu computador, como, nós queremos saber como. Às vezes uma pessoa está dando uma explicação, mas você já tem vontade que ela chegue, tá, mas me fala logo. Hoje até o WhatsApp, né? Você está indo aqui, ele já está respondendo. Você coloca uma palavra, ele já vai na frente, põe outra, você volta. Não é isso que eu quero falar. Aí você tem que voltar, porque a vida é assim. E tudo muito canalizado para saber como. Ou seja, nós temos um pensamento muito pragmático. E a oração parece não se encaixar tanto nessa questão do fazer. Se estamos com um grande problema, nós queremos saber qual é a solução. E parece que orar, naquele momento, dizer, mas não vou ficar orando aqui nesse negócio, tem que fazer, resolver. Então, há entre nós, naturalmente, um conflito. Porque, por alguma razão, parece que falar com Deus naquele momento não é o mais certo a fazer. Não, eu falo com Deus depois. Não. Mas, além disso, ele dá uma segunda razão. A adoração e a intercessão são uma declaração de fraqueza. Também é isso aí, não é só de hoje, mas isso vem crescendo, né? Nós queremos ser fortes. Queremos ser fortes, não queremos ser fracos. Se você pensar em todas as crianças da escola, e aí eles vão ser escolhidos para jogar futebol ou esporte, ou menino ou menina, vão se escolher o time e tal. Aquele que é o mais fraquinho, aquele que inspira menos, vai ser o último a ser chamado. E na cabeça dessa criança, desse adolescente, ele quer ser o primeiro, ele quer ser o melhor. Ele quer ser aquele que vai, todo mundo diz, não, eu quero você no meu time. Ser o mais forte faz parte do nosso jeito de pensar a vida. Pensar a vida. E a oração, ela nos propõe algo que parece ser o inverso disso. Porque na oração nós quebrantamos o nosso coração. Nós nos colocamos numa posição de fraqueza. Quando Paulo diz, olha, eu pedi 3 vezes para o Senhor, para ele me retirar aquele espinho na carne. E ele disse, Paulo, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza. E há essa lógica da oração que quando nós estamos com as nossas mãos vazias, porque não temos solução alguma nelas, é exatamente nesta hora e nessa perspectiva que Deus enche as nossas mãos com a solução que vem dele, não as nossas. Então, ser fraco não é interessante. Ele faz uma colocação aqui também que me chamou a atenção. Ele diz, alguns homens, e aí vale a pena a gente colocar um foco nisso, homens, sexo masculino, mais até do que as moças, do que as mulheres, o homem tem essa questão muito mais do ser forte. Não, cadê a barata aqui que eu vou pisar aqui em cima? Tá, onde é que está? Vai, eu vou resolver. E às vezes eles resistem de orar com a própria esposa. Muitas esposas às vezes falam, meu marido, eu queria que a gente orasse mais junto, mas ele não ora. Porque naquele momento, às vezes, do quebrantamento, parece que um pouco da natureza masculina resiste. Eu vou ficar chorando aqui, então eu choro sozinho.
Deixa eu chorar sozinho. Terceira coisa que ele diz, às vezes a oração parece não surtir o efeito que a gente gostaria. MacDonald diz isso. Ele diz que quando ele começou o trabalho dele, o ministério dele, ele dizia para a esposa dele, poxa, tem semana que eu oro tanto e eu chego domingo para pregar, acho que não fui tão bem. E tem semana que eu estou tão ocupado fazendo outras coisas que no fim eu chego lá, eu prego e parece que a coisa flui. Olha só o tipo de dúvida que ele, tão honestamente, nem sempre os autores são capazes de dizer uma coisa que remete a uma fraqueza, um conflito. Mas ele foi muito generoso em contar isso, que ele pensava quando já era pastor, mas um pastor no começo de carreira. A oração, ela não é uma lista de pedidos que você faz para Deus. Não é? Na nossa família, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo de compras. Então, às vezes, os meninos colocam lá, quem for sair para comprar, ou o pai ou a mãe, alguma coisa, tem lá no grupo de compras. Né? Então, tem lá, precisa comprar uma caneta para mim, precisa comprar não sei o quê, um creme na farmácia. Então, nós temos um listinha de compras. Definitivamente, nós temos um pai que quer nos ouvir, quer ouvir o que nós precisamos, mas a relação que nós temos com ele não é uma relação de lista de compras ou lista de pedidos. Então, Senhor, estou precisando disso. É um relacionamento que tem intimidade. Esta é a oração. Deus é um bom ouvinte, é o melhor de todos. Ele gosta de nos ouvir. Gosta de nos ouvir. Mas ele também gosta de falar conosco, inclusive na oração. Então, aquele tempo especial em que nós estamos juntos, Deus e eu, isso é importante. MacDonald diz uma frase, citando um outro autor. Ele diz o seguinte, nós devemos orar, mais ou menos dizendo o seguinte, Senhor, Tu és a minha resposta. A pessoa de Deus. O nosso Pai já é a nossa bênção. Lembram-se quando o filho pródigo volta? Né? Volta. E aí o irmão mais velho fica aborrecido e diz, mas eu estou aqui ajudando, tarará, tarará, tarará. Ele fala, filho, seu irmão estava morto e reviveu, mas você sempre está aqui comigo e tudo que eu tenho é seu. Ali essa figura do pai dizendo, filho, absolutamente tudo que diz respeito a mim é para você. Tudo. Minha presença, o meu poder, os meus bens. Tudo é seu. Então, orar apenas esperando o resultado da oração é diminuir muito o nosso Deus. É fechar muito a lente da intimidade que Ele quer ter conosco. E, às vezes, isso diminui a nossa busca por este recurso da oração. Mas ainda falando sobre a oração, ele dá 3 recomendações bem interessantes sobre a oração. A primeira delas, quando orar? Ele diz, eu gosto de orar de manhã. MacDonald fala. Eu também, Kleber, eu prefiro orar de manhã. Eu gosto deste tempo do dia, que é um tempo em que as coisas ainda estão mais devagar. Né? Eu gosto de começar um dia. Mas ele diz, tem gente que prefere a noite. Tem gente que consegue organizar o dia de maneira que um pedaço da tarde é para isso. Sem problema. Agora, seja qual for o horário do seu dia, ofereça um tempo de exclusividade para Deus. Tenha um tempo com Ele. Outra pergunta, como orar? Olha, você pode orar em pé. Jesus levantava, ele diz, geralmente era, levantando os olhos aos céus, disse. Então, Jesus olhava de olho aberto, olhando para o céu. Você pode fechar os seus olhos, você pode se ajoelhar. Ele cita um autor muito conhecido, que é A.W. Tozer. Ele diz que o Tozer tinha um macacão de oração, olha isso. Era um macacão antigo dele, bem surrado, que os amigos dele que contaram isso, né? Bem surrado. E ele tinha um quartinho de oração dele. E ele diz que se deitava no chão, mas ele se deitava no chão com aquele macacão velho. Um
Pode ser uma excentricidade, pode ser uma característica dele, mas o fato é que nós temos essa liberdade. Temos essa liberdade, né? O que é mais importante é que nós usemos isso para buscar a Deus. E aí ele diz, tenha sempre uma lista sua de oração. Lembra que ele falou na semana passada sobre o diário de oração? Gente, eu gosto demais disso. Eu gosto demais. A Vânia estava aqui domingo, no nosso último encontro, e eu contei isso. Eu tenho meus diários de oração de tempo que eu era solteiro. Fizemos 25 anos de casado agora no mês de junho. Eu descrevi a esposa que eu pedi a Deus. Gente, isso traz um testemunho para o nosso coração tão grande. Porque Deus responde às nossas orações. Vão ter dias na nossa vida que você está um pouco mais chateado, um pouco mais aborrecido, que você está pensando, poxa, eu estou pedindo ao Senhor já faz tempo, parece que Deus não está me ouvindo. Quando você revisita estes testemunhos de oração, lá no Salmo 19, o salmista diz isso, né? Que os testemunhos do Senhor, eles ajudam os simples, dá sabedoria para os simples. Eles são confiáveis e dão sabedoria aos simples. Ou seja, nós somos os simples. E quando nós lemos os testemunhos do Senhor na nossa vida, os testemunhos do Senhor, daquilo que Ele fez na palavra dEle, isso fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé. Então, tenha o seu diário de oração, foi uma recomendação lá que ele fez. E deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Às vezes você está pensando em vai orar por um tema, e o Espírito Santo leva você em outra direção. Outra direção. O que orar? Adore ao Senhor. Olha, gente, motivos para dizer quem o nosso Deus é, como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso, como Ele é gracioso. Lembrando que nós sempre adoramos a Deus por aquilo que Ele é. E nós agradecemos por aquilo que Ele faz. Então, adore, agradeça, confesse as suas faltas. Importante. Às vezes a gente passa batido, não está nem lembrando que pisou no pé do irmão lá, que a gente não sentiu nada. O Espírito Santo vai dizer, você pisou no pé do irmãozinho. O Espírito Santo fala conosco. Poxa, mas eu não achei que tinha pisado, né? O Senhor vai trazendo lembranças à nossa mente. Às vezes são questões lá da nossa história, do nosso passado, que precisam ser acertados. Confesse, agradeça, faça da intercessão um ministério. Você pode ter vários ministérios na igreja, vários. Ou pode ter poucos, quem sabe só um. Ou até mesmo nenhum. Mas todo cristão deveria ter a intercessão como um ministério pessoal. O que você é? Eu sou um intercessor. Eu sou um intercessor. Orar, né, por outras pessoas. Orar para que o Senhor conduza a vida de tantas pessoas. Orar pelos missionários. Você pode ter ali uma lista, né? E como é importante, os missionários, como eles são abençoados, né, com a oração de pessoas que às vezes nem os conhecem pessoalmente, mas estão ali orando por eles. Então, cuide do seu jardim de oração. Cuide do seu jardim para que ele seja um lugar de oração. Se queremos ter ordem no nosso mundo interior, devemos nos lembrar disso. A oração, ela faz parte desta arrumação fundamental. Mas ele fala também de descanso, uma outra coisa super importante nesse quinto bloco. Gente, descansar é mais do que o lazer. Não é? É gostoso brincar? É gostoso fazer uma viagem agradável? Claro que é. Eu gosto. Não é? É gostoso você chamar amigos e fazer algum tipo de programação diferente, quem sabe ali, uma coisa bem descontraída. Isso é ótimo, é maravilhoso e você deve fazer. Jesus fazia com os discípulos. Churrasquinho de peixe e conversa vai, mas Jesus fazia tudo isso. Não é? Mas descanso não é só isso. Não é só isso. Lá, quando o McDonald's fala dos impelidos,
versus chamados, aqui ele volta a citar os impelidos. Ele falou que os impelidos gostam mais de correr do que de descansar. Olha só que interessante isso. Gente, ser viciado no trabalho, talvez eu ouço tantas vezes isso, a pessoa diz, eu sou um workaholic. E às vezes fala com certa, autoadmiração, dizendo, olha, eu sou viciado no trabalho 20 horas por dia. Como se isso fosse uma grande vantagem. Talvez esse seja o único mandamento em que as pessoas se orgulham, muitos, né? Se orgulham de quebrar. Não é? Dos 10 mandamentos está lá. Você vai trabalhar 6 dias e vai descansar um. Descansar um. E muitos de nós quebram esse mandamento com desculpas variadas. Qual é o nosso parâmetro? Para onde a gente precisa olhar para lembrar disso? Do Criador. Do Criador, diz lá que o Senhor fez toda a sua obra em 6 dias. E no 7º descansou. Deus estava cansado? O que vocês acham? Não estava. Lá em Isaías 40 diz que Deus não se cansa nem se fatiga. Então Deus não estava cansado. Por que Deus fez isso? Bom, os pais às vezes precisam ter determinadas atitudes para ensinar os filhos a fazerem a mesma coisa. Se o pai levanta da mesa, do jeito que está, deixa ali as coisas na mesa e tal, a sua criancinha vai crescer se vendo. Mas terminou de almoçar, diz, muito bem, pessoal, então agora todo mundo pega o seu prato, o seu copo, vamos colocar lá na pia, ou vamos colocar na máquina, e tal. Algumas coisas que você precisa fazer para ensinar. Porque a criança, ela vê muito mais vendo do que ouvindo. Então, quando Deus fez as suas coisas, tudo que ele tinha que fazer em 6 dias e descansou no 7º, o que ele estava fazendo conosco? Com nós, crianças dele? Dizendo o seguinte, vamos aprender a colocar os pratos na pia. Vamos aprender a descansar, vocês precisam descansar. A gente faz isso com as crianças, às vezes com o meu menor, eu já tenho que dizer, filho, ontem mesmo, filho, vamos lá preparar para deitar, que amanhã você tem prova na escola, é bom você dormir bem à noite. Porque às vezes o adolescente, a criança ainda quer ali brincar no videogame, brincar, falar no videogame, né? E no outro dia talvez tenha dificuldade. Deus é o nosso padrão, inclusive do descanso. Então, por quê? Porque o que Deus fez quando Ele nos mostrou isso? Ele mostrou que trabalho e descanso são uma peça só. Preste atenção como isso é importante. O trabalho e o descanso, eles fazem parte da mesma engrenagem, da mesma ação. O trabalho, ele precisa ser fechado. E ele é fechado com o descanso. E aí o McDonald's vai um pouquinho mais explicando para a gente por que isso é importante. Por que é preciso descansar? Em primeiro lugar, para nós reconhecermos o sentido daquilo que foi realizado. Se o trabalho não tem pausas, não tem interrupções, você vai trabalhando. E mais um pouco adiante, você vai trabalhar repetindo algumas coisas que você já não sabe mais por que isso está fazendo. Isso pode acontecer no ministério, você está visitando pessoas, você está trabalhando, você está falando de Jesus, está não sei o quê. Depois de algum tempo, você diz, mas espera aí, por que eu estou fazendo tudo isso? McDonald's conta de um amigo que foi demitido de uma empresa. Né? E ele tinha 22 anos na empresa. E aí o McDonald's disse que ele estava, como ele era uma pessoa muito bem qualificada, ele pensou, não, logo vou receber uma proposta de trabalho. E não chegava a proposta, ele começou a ficar ansioso. E aí o McDonald's disse, poxa vida, mas e agora? Como é que... Então, agora eu estou pensando sobre o verdadeiro sentido deste meu trabalho, porque eu trabalhei 22 anos sem férias. Tal. Aí o McDonald's respondeu, e qual é o sentido do seu trabalho? Por que você estava fazendo isso há 22 anos? Mas parou. Ele disse, não sei. Não sei.
o descanso nos ajuda a avaliar. Ele usa uma expressão, um exemplo, na verdade, do pessoal que trabalha com tecnologia. Quem trabalha com tecnologia, muitas vezes, eles têm circuitos. Então, determinadas etapas que precisam desenvolver. Então, etapa 1, etapa 2, etapa 3, que eles chamam de circuito. Então, diz, quando nós descansamos, paramos para descansar, a gente fecha um circuito. Fecha um circuito. Aqui. Sem isso, você vai simplesmente ser levado como quem está sendo levado por uma onda. Então, reconhecer o sentido do que foi realizado. 2, retorno às verdades eternas. Cada vez que eu paro para descansar, eu preciso me lembrar, eu tenho a oportunidade de me lembrar que quem me dá o trabalho é o Senhor e quem me sustenta é o Senhor, quem comanda a minha vida é o Senhor. Isso é interessante. Nós não vamos ler agora, mas você pode ler lá em Êxodo 16, quando Deus explica para o povo que eles deveriam comer o maná. Então, ó, gente, você pega uma vasilha na sua casa e você vai lá fora, o maná vai cair e você pega quanto a sua família puder consumir. Não é para pegar para o outro dia, porque senão vai estragar. Você só pega para o dia. Quando for na sexta-feira, você pega o dobro, você leva 2 vasilhas. Ele diz, se você, lá atrás, pegue só para o dia, porque se você deixar, vai cheirar mal. O que aconteceu? Teve gente que pegou e aí ficou aquela catinga dentro de casa. Aí Moisés foi lá, gente, não é assim. Aí, vamos lá, vamos aprender direitinho. Na sexta-feira, você vai levar 2 vasilhas e vai encher as 2, porque uma é para sexta, o outro é para o sábado. E aí não cheirava mal. Não cheirava mal. Qual era a lição disso? A lição é, vocês estão aqui no meio do deserto porque Deus tirou vocês de lá. Está aqui, então vocês estão debaixo do comando de Deus e aquele que chama é aquele que sustenta. Vocês não são impelidos, vocês não se ofereceram para vir nessa viagem. Eu tirei vocês, eu chamei vocês. Eu chamei vocês. Uma expressão linda que diz lá, do Egito chamei meu filho. É uma referência ao povo de Israel e depois o próprio Jesus, né? Que quando foi perseguido ainda bebezinho, foi para o Egito, e lá do Egito ele voltou. Há metáforas lindas ligadas a essa expressão. Do povo no deserto. Ele estava no deserto, ali, mas Deus sustentava. Então o maná é uma prova disso. Quando nós obedecemos a Deus e aprendemos a colocar isso em ordem, o nosso descanso, nós estamos reafirmando a nossa confiança de que Deus é quem nos sustenta. E Ele nos sustenta porque Ele está sobre nós, comandando a nossa vida. Isso é a base. Nós estamos aqui, estamos fazendo, seja qual for a sua área de atuação, mas a base em que você está pisando é a base das verdades de Deus. Você está servindo ao Senhor e isso é fundamental. Terceiro lugar, nós descansamos, ou devemos pelo menos, porque através do descanso nós podemos reexaminar a nossa missão. Como assim? Quando eu pego o meu carro lá de Atibaia para vir para cá, e eu gosto de fazer isso, pego a estrada, eu vou, os primeiros quilômetros da estrada eu venho orando e revisitando na minha mente a razão, porque eu estou saindo da minha casa para vir para cá. E a razão pela qual eu estou fazendo isso é para obedecer a Deus e usar a minha obediência para glorificá-lo. Cada um de nós, talvez você diz, mas eu sou médico, mas eu sou professor, mas eu sou um carpinteiro, mas eu sou aquele que vai varrer o chão da rua. Não importa a natureza da atividade. A mamãe que está em casa cuidando ali dos babies, né? Mas eu não trabalho fora. Qualquer
atividade, seja ela qual for, ela precisa ter um foco claro. E o foco maior de todos é a glória de Deus. Descansar nos ajuda a lembrar isso. John Wesley, que foi um dos avivalistas, um dos homens que marcou a nossa história, ele diz o seguinte: embora eu esteja sempre apressado, nunca estou necessariamente com pressa. Interessante. Pois nunca pego muito trabalho para realizar, se não puder cumpri-lo com um espírito calmo. Ou seja, eu posso fazer 5 coisas, peguei 10 para fazer. Aí o que vai acontecer? Eu vou me agitar. Vou me agitar. Ele cita um irmão, que ele chama de irmão Lourenço, de vários séculos para trás. Ele diz que o irmão Lourenço era o cozinheiro do mosteiro onde ele vivia. E ele dizia que quando ele preparava um omelete, depois de preparar o omelete, ele se ajoelhava. Ele se ajoelhava e dava glórias a Deus pela oportunidade, pelo privilégio. Achei muito interessante, ele disse, e quando eu me levantava, depois de ter orado, glorificando a Deus, eu me sentia mais feliz que um rei. Bonito, né? Muito bacana. E aí ele chega no terceiro tópico. Então, veja, ele falou de oração, preparação do jardim. Ele falou do descanso. Nós devemos nos posicionar nesse jardim com a alma tranquila. Né? Com a alma tranquila. Roca. Eu queria que você prestasse atenção nessa imagem. Está saindo aqui? Não. Poxa, que pena. Dá para sair, não? Dá. É uma imagem interessante. Hã? Está transmitindo. Glória a Deus. Olha. Que maravilha. Pois bem, roca. Queria que você prestasse atenção nisso. Eu já vou dizer o que é. Tá bom? Aqui dá para sair no telão, irmão, para eles verem a roca? Dá? Tá. Volte à roca em todos os momentos da sua vida. Você fala, não entendi nada que o pastor falou. Você vai entender. Ele dá o exemplo de Gandhi. Gandhi não era um cristão, mas um homem que tem muitas boas coisas que podem ser observadas. E ele diz, me chama a atenção o fato que Gandhi era uma pessoa que estava, às vezes, num lugar de muita pobreza, lá na Índia, né? Com aquelas crianças adoecidas, cuidando de pessoas e num ambiente de muita calamidade, de muita pobreza. Mas, às vezes, no mesmo dia ou no outro dia, ele estava em palácios, conversando com reis e governadores e tal, sobre as dificuldades que a Índia enfrentava. E aí a pergunta, ele diz, me chama a atenção, como é que aquele homem conseguia manter um equilíbrio de ambientes, de situações tão distintas na vida dele? E aí ele diz uma coisa interessante. Todas as vezes que Gandhi não estava ou num palácio, numa reunião importante, ou ele não estava aqui com as crianças e pessoas muito carentes, ele sempre estava com uma roca na mão. O que é roca? É um instrumento bem rudimentar, lá bem antigamente, que fiava o algodão. Você pega o algodão, né, da planta, você precisa depois colocá-lo. Olha lá, tem a imagem que vai aparecer. Eu estou vendo aqui, achei que. Eles colocavam, então, que era para poder produzir o fio. Você pega o algodão in natura, né, e coloca na roca para ele poder ir virando, de forma que ele virasse, então, um fio. Com aquele fio seria preparada, então, a roupa que seria utilizada. Então, ele diz o seguinte. Me chama a atenção o fato de que Gandhi sempre estava com uma roca, provavelmente para lembrar quem ele era. Quem ele era. E para lembrar, e para ajudá-lo a voltar ao seu centro pessoal. É muito interessante isso.
Porque o autor diz, nós precisamos ter também este elemento que nos ajuda a desacelerar e pensar no nosso jardim interior. Como nós podemos escapar das interferências externas? E nós temos tantas, gente, tantas interferências, tanto barulho, não só físico, sonoro, mas tantos sons, tantos ruídos na nossa vida. Como nós podemos desacelerar? Ele cita alguém da equipe pastoral da igreja dele, o McDonald's. Ele fala de um pastor que tinha um telescópio e de tempos em tempos ele ia para um lugar, para contemplar as estrelas, e naquela contemplação, então, ele ia recolhendo o seu coração, aquietando a sua alma e se preparando para entrar neste jardim, que é um jardim de oração, ou deve ser um jardim para oração. Ele termina o seu último capítulo do livro falando disso, do quanto é importante para todos nós, junto com a oração, com o descanso, termos a nossa roca, o nosso lugar que nos ajuda a desacelerar para chegarmos no coração. Durante muitos anos, eu vi o meu pai, que foi pastor. O ano passado ele completou 55 anos que foi ordenado como pastor. Mas muitas vezes, pequeno, eu acordava de madrugada, via meu pai lá no escritorinho dele. O que ele estava fazendo? Orando. Antes de falecer, na véspera do falecimento, quando ele foi para o hospital, ele estava lendo. Ele tinha, enfim, uma queda, caiu, estava todo machucadinho, mas a gente ia levá-lo no hospital, minha irmã ia levá-lo. Mas ele estava lendo a Bíblia. E minha mãe falou, bem, vamos lá para a consulta. Ele falou, não, espera aí que eu estou terminando de ler aqui. Aliás, um dos livros que ele tinha era esse. Sempre ele tinha 5, 6 livros, um deles era esse. Põe a ordem no seu mundo interior. Eu já falei isso aqui. Veja, aquele cantinho que a gente chamava de cantinho do vovô, o escritorinho do vovô, não era um lugar mágico em si, mas era um lugar onde, para ele, era uma chance de desacelerar, para que ele entrasse em contato com o seu mundo interior e pudesse, então, organizar a sua vida, orar, chorar, falar com Deus, ouvir direcionamentos do Senhor. Gordon MacDonald termina o seu livro falando disso. Se queremos colocar em ordem nosso mundo interior, precisamos nos lembrar deste exemplo da roca. Nós precisamos de algo que nos ajude a desacelerar, a desconectar. Pode ser um lugar físico, sim, não há problema. Às vezes, olhar para as estrelas, etc. Mas pode ser parte apenas da nossa rotina. Da nossa rotina. Pode ser até em lugar diferente, mas é algo que você faz, que diga, eu preciso deste tempo agora, meu com Deus. No próximo encontro, nós não faremos a transmissão, mas aqueles que estiverem aqui, minha intenção é ter um tempo para a gente aprofundar um pouquinho mais essa questão presencialmente, essa questão do nosso mundo interior, que precisa tanto ser colocado em ordem. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos diz, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do Gordon MacDonald, no coração de quem o Senhor colocou estas palavras que tanto nos edificaram nesta série. Agora nós pedimos, Senhor bendito, que Tu continues a falar conosco, não apenas aqui no final do nosso encontro, mas continue a falar o tempo todo, nos lembrando do quanto é importante termos o nosso jardim interior arrumado, perfumado, organizado para receber o Senhor. Que seja assim com todos nós. Nós oramos crendo na beleza, na profundidade, na veracidade da Tua palavra,
e a recebemos com alegria no nosso coração. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou nas nossas transmissões, nosso 6º encontro. Nós, com as transmissões, interrompemos aqui e você está convidado, aqueles que puderem, estar conosco na próxima segunda-feira. Aí teremos o nosso 7º encontro apenas presencial. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida de todos nós aqui também.